Isso teremos que perguntar a quem nos visita. Eu pessoalmente adoro esta função. Faço um balanço positivo, claro, mesmo que fosse negativo nunca o diria aqui. Não, bastante positivo. Ah, estou a conhecer melhor o meio artístico, que me relacionava com ele como espectador ou como eventualmente colega em trabalhos e não sei. E a partir daqui também ausculto um bocadinho as preocupações dos artistas que vêm cá ter comigo para falar, apresentar projetos, às vezes só para conversar, de supostas ou prometedoras ideias para o futuro e, portanto, ao ver isso, ao estar com eles, também percebo de que forma o São Luís poderá continuar a ser montra das várias artes na cidade, não é? É um palco privilegiado da cidade e, portanto, ele só é palco e só tem esta importância também, para além de todo o seu património histórico e o seu memorial e o seu, enfim, o seu lastro ao longo do século XX, com estas pessoas vivas que operam hoje e que são os artistas de agora que dão casa a esta casa também, não é? A acessibilidade é dada por vários meios aqui. Começo logo por um dos mais importantes, na bilheteira, os preços continuam baixos. Para dar um exemplo, Robert Wilson, um dos criadores internacionais, tem bilhetes a 12 € e 15 €. Isto não é possível em nenhum lado da Europa, é possível aqui, é um teatro municipal e há esse esforço para toda a gente da cidade vir, com vários ordenados, porque 12 € para ver um espetáculo, nem que venha só uma vez na estação, durante o inverno vem ver o Bob Wilson, durante a primavera irá ver a Olga Roriz, pronto, não, há sempre essa possibilidade de estar aberto. Depois a questão da acessibilidade nas várias formas de acolher as pessoas diferentes de nós que nos visitam, não é? Quer seja as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas com mobilidade reduzida, todas essas questões da acessibilidade estão. Mas a acessibilidade também pensada nos criadores que fazem discurso a partir dessas premissas, dessa diferença. Portanto, mas o que eu referi ainda em relação a isso que dizes é tornar um sítio para estar o teatro. E nesse sentido, quando há estreias, abrimos as salas aqui no Jardim de Inverno ou ali na Sala Mário Viegas para uma maior confraternização com os atores a seguir aos projetos, a seguir aos trabalhos. E nesse sentido, há beberetes, há encontros, há portos de honra, tudo isso são importantes. Não são objetos frívolos, a questão do croquete, de um copo de vinho e não sei o quê, são objetos onde a população que assistiu a um determinado discurso toma contacto com o seu criador, porque a obra que é apresentada muitas vezes suscita a dúvida e a curiosidade de quem estará por trás disto, qual é o discurso desta pessoa. Conhecer melhor, é bom a população conhecer melhor os artistas da sua cidade. E nesse sentido, estes veículos, pequenos encontros, beberetes, cocktails, encontros à volta do próprio objeto que é apresentado, para mim tem todo o sentido e permite que não seja só um ponto de validação do meu cosmopolitanismo enquanto cidadão, já vi o teatro, já vi a dança, não sei o quê. Não, é um cidadão que vem e está connosco aqui no teatro e também nos transmite toda a série de anseios que tem em relação a este espaço, que é o espaço das pessoas aqui da cidade. Várias, porque são experiências, não vou dizer concretamente, mas todos os dias nos aparecem desafios na agenda de calendário de um determinado criador, de uma determinada obra que é urgente comemorar e que estão estritamente ligados à cidade de Lisboa e eu não tinha pensado na programação em arco de uma forma mais geral. E nesse sentido é sempre uma forma de reativar toda a equipa para estar preparada para eventuais focos que me tinham escapado e tudo isso. E depois há uns que conseguimos concretizar de forma mais exemplar, outros ficamos a meio de caminho e outros está prometido um mas várias surpresas, por exemplo, os ciclos de pensamento que levámos com o Carlos Pimenta, ou agora que estamos com o professor João Sousa Cardoso e depois seguiremos também com outras pessoas que não vou avançar, percebi que o São Luís pode ser um ponto de encontro de final de tarde para discutir
ideias que saem um bocadinho fora das questões dramatúrgicas ou das questões da natureza da cena, não é? Mas que depois ajudam a perceber alguns trabalhos que são apresentados em cena. Portanto, o São Luís como um sítio de sala de conferências, de sala de aulas, de agape, de acrópole, de sítio de confronto de ideias, isso é muito salutar e foi uma surpresa ter esta dimensão. O próprio São Luís, sítio de conversas, aqui no Janelão, com artistas, o São Luís lá fora, fiz o Jazz no Picadeiro lá fora, uma primeira manifestação da apropriação das praças aqui à volta, que é um projeto que virá nesta rede que estou a ensaiar com o Teatro de la Vila e com o Teatro da Pérgola, Place de Teatro, as praças do teatro, um bocadinho maior responsabilização de instituições culturais importantes, como é o caso do São Luís, na reumanização do espaço público à nossa volta, as relações, não tanto da validação artística, mas dos pequenos gestos para-artísticos que se possam fazer, como as consultas poéticas, a caravana de atores, que será uma escola que flutuará ao longo dos países que farão parte, e das cidades e dos teatros que farão parte desta rede, que é uma rede que se vai formalizar de facto agora na primavera, em Paris. E aproveitamos aqui a estadia do Bob Wilson, que é um bocadinho o produto também dessas conversações, tem 5 línguas, é um espetáculo com 5 línguas, dos 5 coprodutores que estarão na base também desta 5 e mais, depois mais teatros que se juntam a nós, em África e na Europa, não é? Festival de Sibiu, Kosovo, França, Itália, Portugal agora, e pronto. E é para repensar realmente a responsabilidade de teatros, não é? Que tem uma equipa, nós temos aqui 40 pessoas, que quando chegam equipas artísticas se misturam com as nossas e realmente trabalhamos para que o espetáculo que essa equipa nos traz seja apresentado no seu melhor potencial. É por isso que também o São Luís tem as valências que tem. Mas o que é que podemos ainda fazer um bocadinho mais? Porque enquanto equipa temos uma entidade, não somos anónimos, trabalhadores de um espaço, ou como se diz, de um equipamento cultural. Não, isto é um teatro, não é um equipamento, mas é um teatro. Faz parte da Lisboa Cultura, antiga GEAC, mas tem também uma entidade, porque há aqui pessoas que trabalham aqui que não trabalham em lado nenhum, e essas pessoas carregam com elas uma carga que eu acho que pode ser posta ao serviço, por exemplo, destes pequenos gestos na praça pública, as consultas poéticas, que já experimentámos a primeira ali no Espaço Pinamanique, correu muito bem, no Colégio da Casa Pia. Agora, no dia 8, precisamente, vamos fazer ali no Largo de Trindade Coelho, Largo do Cauteleiro, e vamos por aí fora. No panorama lisboeta, aqui as casas de espetáculo destes centros históricos estão agora as duas fechadas, no Teatro Nacional de São Carlos, Teatro Nacional de Dona Maria, estão a sofrer reformulações por ordem diversa, e eu, nesse caso, por exemplo, tenho sofrido muito mais pressão de vários artistas, que o Teatro Nacional faz acolhimento e faz coprodução, e portanto há menos espaços de apresentação. Por outro lado, não esquecer que é um teatro municipal. Volto a dizer, não é um teatro nacional. Eu apresento teatro da mesma forma que quero apresentar a coreografia, da mesma forma que quero apresentar as várias manifestações musicais, desde a mais popular à mais erudita, mas também, e cada vez mais, a convocar a literatura, o pensamento. Penso que assim uma área que me falta será o novo circo e o cinema. Como que isto também já foi um cinema, não é? Foi um famoso cinema e muito importante para a cidade de Lisboa, num período do século XX onde bastante difícil e com vários trunfos aqui na sua história. E nesse sentido ter essa noção, seguir um bocadinho esse percurso histórico, não sair daí, ou seja, não sair daí quer dizer ter em conta esse legado, continuá-lo dentro das possibilidades contemporâneas, é um ponto, é uma mostra, é uma montra, é um sítio, não é um sítio que seja apenas aplicado às novas dramaturgias, à escrita, para a ser. Isso são os teatros nacionais, ou as formulações novas da cena, quer seja com texto ou sem texto. Não é uma casa dedicada exclusivamente ao teatro, nem tão pouco. É uma casa onde o teatro tem o seu lugar, com projetos mais mainstream, na Sala Grande, e outros em linguagens em devir, como se diz, na Sala Mário Viegas. Também, por exemplo, no subpalco estou a desenvolver uma série que se chama Subsolos, que são monólogos e solos também, que é um espaço magnífico também de fabulação ali debaixo do palco principal. Aqui, no Jardim de Inverno, também há manifestações mais
performáticas ou pequenos concertos e tudo isso. Portanto, é uma espécie de poliedro onde se podem encaixar várias formulações das várias linguagens artísticas. E é essa a casa que tem que ser. E só nos falta fazer em cima dos candeeiros, mas lá chegaremos, porque eu acho que é isto. O São Luís é para desdobrá-lo dentro das capacidades da nossa equipa artística e do nosso orçamento para apoiar e para transmitir ao resto da população aquilo que se pensa nesta cidade, com os artistas da cidade. Nacional também, claro. Eu agora, por exemplo, neste 25 de Abril, teremos a Tragédia de Aristides em Açoro, um texto original do Pedro Galiza, Pelos Assédio, numa perspectiva do 25 de Abril sobre os países que este ano comemoram, os países africanos que comemoram os 50 anos da Revolução, também. Portanto, é uma perspectiva que vem do Porto, não é? São coletivos do Porto, mas também teremos agora uma visita sobre as questões ecológicas do Devir Capa do Algarve. É um ponto de interseção, realmente, sempre atento ao que se passa nos outros teatros, agora com esta questão da rede de teatros, que eu acho bastante salutar. O São Luís não faz parte dessa rede, mas estar em diálogo com essa rede, ver o que acontece e, portanto, inscrever-se também numa estratégia nacional, com certeza. Na parte internacional, estamos em várias redes, ainda estamos na rede Próspero, que vai terminar, mas ainda estamos na rede Próspero, estamos na rede We Want More, que trata precisamente das questões da acessibilidade e de novas formas de público, de novo público frequentar as salas com o mesmo à vontade do que o público que já as frequenta, que não vinha aqui por alguma razão, às vezes até razões de ordem pessoal, de limitações na locomoção e tudo isso. É uma rede bastante importante para nós, é que nós fazemos parte da ETC, European Theatre Convention, e agora teremos esta rede com estes 27 cidades também. Não é tanto uma rede com ajuda para programação, é uma rede que reflete sobre o espaço público, como já disse, mas bastante importante, Place de Teatro, que se vai formalizar, em português será as Praças do Teatro, ainda estamos a estudar o nome, e teremos sempre 1 ou 2 produções por ano internacional. Este ano temos o Bob Wilson e temos uma série de concertos de pessoas que vêm de fora também, do estrangeiro, em colaboração, por exemplo, com o Misty Fest, em colaboração com uma série de outros agentes, em que eu deixei de dialogar só com produtores de teatro, comecei a dialogar também com agentes musicais, porque são agentes necessários à vida desta casa que pertence a Lisboa, não é? Ter aqui, com bastante desassombro até, a Sara Correia, e depois ter os Cara de Espelho, e depois voltar a ter a Lina, que dialogam mais até com a questão do fado, que é património desta cidade, com outras perspectivas diferentes. Ter agora a World Fest of Music do Miguel Azeguim e da Paula Azeguim a seguir. Portanto, ver que tem ali a sua base no Oculto da Ajuda, que eu acho importante virem até aqui ao Centro do Chiado, tudo isso. Para o ano teremos mais 1 ou 2 propostas internacionais, isso faz parte, isto estava inscrito já no teatro antes de eu entrar, e eu acho que é por aí que se faz. Olhamos, por exemplo, para o Teatro de La Ville, que é um teatro correspondente ao Teatro de São Luís, e quase toda a programação deles é feita com essas visitas também do exterior, não é? Para além, claro, do repertório francês, dos artistas, do contingente da comunidade artística francesa, é também muito feita a sua identidade com essas visitas, que é importantíssimo. Estou. Eu nisso devo dizer, e aqui tenho uma equipa preciosa que me ajuda muito nisso, tenho uma pessoa que me ajuda nestas questões complicadas da calendarização. Temos que ordenar as questões de contaminação de sons nos vários espaços que temos. Portanto, tem que ser tudo muito preciso, que é para facilitar o trabalho depois às equipas propriamente da ação, a equipa técnica, a direção de cena, a equipa de comunicação, E, portanto, há uma estruturação já bastante avançada entre mim e a minha adjunta, que é a Tisa. A Tisa Gonçalves tem feito um trabalho inestimável comigo, à volta desse pré-planeamento. Estamos a planear com 2 anos de antecedência, não é? E, portanto,
é para que tudo funcione e bata certo na altura certa, para não empatarmos ninguém, para as coisas fluírem. É muito importante o teatro fluir, não é? De não haver impedimentos, coisas imprevistas de última hora. O imprevisto é bom na criação, mas na planificação dos espetáculos não é assim tão bom. Pensando, exatamente, tendo sempre presente isso, não é? Sendo presente, eu estou a ler e também falo com outras pessoas, não é? Que têm história aqui com o teatro, e quando falo com os artistas que vêm com novas propostas de teatro, de dança, normalmente vêm de um sítio onde o objeto ainda não está feito e, portanto, vem do desconhecido, dessas novas. Algumas não são tão novas assim, não é? É só continuação de trabalho chamado oxigenação da orquestra. Não tenho que continuar a fazer para manter o meu nome. Mas há realmente artistas que trazem perspectivas mais abertas, mais que nos causam espanto. E, nesse sentido, às vezes, pô-los em diálogo com eles. Sabes que aqui no São Luís já se fez... e sabes que o São Luís já foi um sítio... Sabes que isto era uma fábrica de cerveja? Sabes que pertencia à coroa que ainda pertence hoje à família real? Estas duas ruas? Falar um bocadinho, não só do património do local, mas do património imaginário que se liga. Por exemplo, falei ainda há bocado, quando o São Luís foi cinema, a importância que teve para a cidade, não é? Nos anos... A questão depois do incêndio, também do próprio nome que ganhou, Teatro São Luís, a homenagem ao São Luís, ao Visconde São Luís de Braga. As histórias das tabuletas mais patrimoniais estão todas aqui nos foyers das várias personalidades que nos visitaram. É um teatro que teve sempre essa atenção. Não esquecer que logo nos primeiros anos nos visitou a Eleonora Duse e a Sara Bernard, duas tensões opostas, duas maneiras de ver o teatro bastante oposto, e portanto já aí profetizava um local para o São Luís aberto, de confluência de várias correntes. Eu acho isso muito engraçado. E vêm as grandes vedetas de antigamente, o Novelli foi o ator, mas depois veio o Antoine, que é o pai da encenação também. É muito engraçado, porque foi sempre um sítio muito plural, né? Mesmo entre o chamado clássico petrificado e o avant-garde cutting edge. E isso, eu saúdo isso, acho isso. Eu, enquanto que também sou encenador, muitas vezes também opera entre essas duas tensões, não é? Porque eu acho que não pode haver afirmação sem um repensar ou um posicionamento crítico, mais ou menos agudo, sobre a história que nos trouxe até aqui, não é? E também não pode haver só, quer dizer, reenactment theatre, não é? Que ficamos ali a produzir fielmente uma ideia de prestígio ou de história que já não é feita da mesma maneira. Eu acho que formalmente ela é diversa, e isso é bom, não é? Há um entendimento que a cena pode existir de várias formas, com vários coletivos, que podem partir de uma cabeça, de uma cabeça mais iluminada, de uma cabeça menos iluminada, de conjunto de pessoas, de três, de quatro, não interessa. De conversas, às vezes há coletivos que nascem de conversas, outras há espetáculos que só se elaboram a partir de uma conversa, mas depois já não existe coletivo. Há várias formulações de projetar esta comunidade que habita a cena portuguesa e a cena lisboeta. Depois, eu acho que às vezes há um afunilamento de questões de agenda, que normalmente num teatro que se quer, digamos, mais engagé, mais, com um discurso político mais agudo, as três bases são sempre as mesmas, depois as perspectivas variam. E, nesse sentido, há zonas que eu acho que voltaram a ficar desabitadas. A noção da beleza do texto, a questão da gramática, da pontuação, porque isso emite discurso, não é só uma questão de formulação de espetáculo, não é? As questões que não têm nome, aquelas que nunca tiveram nome, as questões ontológicas, o que há para além disto, o que houve antes, não é? Porque o teatro, como é uma das artes eminentemente mais políticas, relaciona-se muito com o político imediato. Portanto, dá respostas efabuladas através da escrita, não é? Ou um bocadinho com uma amplitude maior, através de, sei lá, tragédias sobre... Mas os formatos são imensos. Mas o que eu acho... Há zonas do teatro que ficaram um bocadinho mais desocupadas, desde esta última tendência, um teatro mais documentado e documental sobre
as questões sociais, da desigualdade, das injustiças, das questões de identidade, das questões, o rever a nossa história em relação, por exemplo, ao continente africano. Pronto, e isso traz outras cabeças e pensa, mas por outro lado, há algum tempo que andamos a mastigar aí. Não vejo. Se me perguntam, tu estás com uma série de criadores aqui, o que é que vês que poderá ser daqui a 5 anos? Para onde é que isto vai ramificar? Não sei, não vejo pontos de fuga agora. Parece que está fechado há algum tempo nesta forma de operar. E depois há vícios que se começam a instalar, não é? Próprios também do teatro documental, que já se tinham começado a instalar mesmo em Piscator nos anos 20, e depois Brecht fura isso e dá-lhe mais fábula, e aí avançamos mais. Agora eu penso eu acho, mas isto lá está, na minha opinião pessoal, não é? Acho que estamos estagnados há algum tempo neste lago, que é riquíssimo, tem várias perspectivas, e mesmo de participação. Os artistas que falam sobre determinados temas passam por eles, não é? E isso é bom, e aí aproximam-os mais da performance. Há que testemunhar os temas para poder emitir discurso sobre eles, mas as áreas, o que eu acho é que o imaginário, depois há um imaginário que o Brecht chamava alienação, não? Alienação pela fábula, mas eu sinto falta dessa alienação, de uma certa, que o teatro comercial também não me dá, é o discurso de criador. Porque o teatro comercial simplifica às vezes as coisas e tem a sua função, e eu adoro teatro comercial também, um teatro comercial. O que é um teatro comercial? Mas um teatro que é mais pensado na questão do grande público, de ficar meses e meses em cenas, que precisa pagar a renda do próprio teatro e tudo isso. E, portanto, não se vai arriscar muito em zonas que eu acho que poderíamos ir mais longe. Isso temos que ser lacónicos, precisa sempre mais dinheiro. Mais dinheiro, porque não, não é só a questão da inflação anual, é porque as ideias vão se complexificando, os projetos vão amadurecendo e os recursos, quer os recursos de produção própria dos espetáculos, os materiais, as luzes, os sons, as equipas, precisam de se complexificar para continuar a dar escrita ao que foi iniciado, não é? Porque se vamos dar respostas de produção, de meios de produção, vamos dar a novas dúvidas, digamos assim, de criação, estéticas, temos os mesmos meios de resposta que já demos nos espetáculos anteriores, eu acho que não estamos a avançar nesse sentido. Primeiro, eu acho que é dinheiro, falta de dinheiro, recursos. Depois, depois tem a ver com questões de base, de formação, de educação, respeito pelos prazos dos artistas, quer dos ensaios, quer dos apoios, não é? As pessoas precisam contar, lá está. Eu acho que na criação o improvável, o inesperado é ótimo, porque abre-nos portas para sítios ainda maiores do que aqueles onde estávamos, mas na planificação desse discurso nós precisamos de uma certa previsibilidade. E eu acho que é preciso mais segurança e previsibilidade para que este tecido cultural cresça, este nosso aqui. Ainda, às vezes vejo muito dependente das contingências políticas, económicas, das flutuações, e devia haver um mínimo garantido para que ele não seja posto em causa. Não é como, quer dizer, nada está garantido, mesmo quando há as guerras. Agora vimos a destruição, por exemplo, de património na Ucrânia, que houve com os... Mas há uma parte que deve estar a salvo. Eu também acho que devia haver um mínimo que devia estar a salvo, independentemente de todas as flutuações que são o pão nosso de cada dia nestes tempos que atravessamos, não é? Das várias instabilidades e das várias polarizações e opiniões, e toda a gente hoje é encartada em opinião, não é? E, portanto, tudo fica mais inseguro. Mas, por exemplo, na prática artística da cena, mais nas artes performativas agora, devia haver uma maior segurança, que não é só mais dinheiro e mais meios, é também saber com quem contar, mesmo que as chefias mudem, saber que há um discurso do sítio onde se está. Quando eu vim para aqui, não quero fazer tábula rasa, quero continuar o que já havia bom aqui e ir mudando aos poucos. Nesse sentido, sofri algumas críticas por isso, mas não, eu acho que o que está bem deve ser de continuidade em qualquer lado, não estar sempre a regressar tudo ao ponto zero. Tenho grandes dúvidas sobre esse método.
Eu acho que isso é muito variável. Eu sinto isso a todo o momento. Mas já nos anos 80, quando comecei a ir ao teatro, sentia que havia uma renovação, depois senti uma retração, um retrocesso, depois senti outra vez uma renovação no início dos anos 90. Depois, eu sinto sempre isso. Eu não sinto que este seja um tempo que traduza qualquer coisa que é específica deste tempo. Eu acho que é um tempo que repete modelos de outros tempos. Há períodos em que se nota que a audiência pertence a uma geração mais nova, as cadeiras são ocupadas por essa geração. Há outros que normalizam um público mais variado, não é? Vai a todas as camadas etárias ou a todos os, digamos assim, estratos sociais. Adoro essa palavra, extrato. E, e há momentos em que eu vejo que o público se repete, serão momentos talvez de estagnação. Mas isso, por exemplo, eu vou fazer agora 2 anos que estou aqui no Teatro São Luís. Mesmo nesses 2 anos eu sinto também algumas flutuações nesse sentido. Não sei dizer se que há uma renovação. Há público, há muito público a visitar-nos, isso é bom. Mas em termos de estudos sociológicos de como é que é esse público, não sei dizer. Eu agora ando muito à volta disto, mas estabilizar calendários. Estabilizar calendários. Há um ano civil e há um ano artístico. E, portanto, qual é que a comunidade e e as várias tutelas e as várias direções têm como calendário? É setembro a julho ou é o ano civil? E com o que é que a comunidade artística pode contar dessas instituições? Eu acho que uma organização do calendário seria elementar. Obrigado, Pedro.